Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as prescrições de pontos de acupuntura mais indicados para o quadro de Shellka, ou seja, para o quadro de diabetes. Então, de acordo com o nosso último vídeo, nós vimos que existem 3 padrões principais, basilares, para esse tipo de condição. Então, nós precisamos saber atuar em cada uma dessas situações. Tranquilo? Show de bola? Então bora pro vídeo. A primeira condição que nós vamos entender quais pontos devem ser utilizados é quando o calor e a secura lesam o pulmão lá no aquecedor superior e acabam provocando sintoma de sede muito intensa nos nossos pacientes. Então vamos lá. Aqui nós temos calor, secura lesando o pulmão e a prescrição de pontos de acupuntura mais indicada. Então vamos lá. Primeiro ponto, Ishu. Veja, a tradução, literal aqui ficaria Shu do pâncreas. Mas é claro, você sabe muito bem que esse não poderia ser o nome original do ponto. O nome original é Wei Guanxia Shu. Esse whey é whey de estômago, né? Não tem a ver com pâncreas. Acontece é que lá no livro do Sun Si Miao, né, ele disse que este ponto teria a habilidade de tratar a desordem de Xiaoke e também a condição específica de secura na garganta. Sendo assim, esse ponto foi replicado durante vários e vários séculos e até hoje é utilizado para a condição de Xiaoke, independente se está no aquecedor superior, médio ou inferior, mas, claro, se o sintoma de sede se faz presente, então ele é ainda mais importante. Mas, de novo, repito, você pode utilizar ele mesmo quando a desordem de Xiaoke está localizado nos outros 2 aquecedores, não tem problema, tá certo? Agora, veja só, também foi adicionado aqui o ponto bexiga 13, que é o beixo do pulmão. Ora, se eu estou vendo que o padrão envolve a condição que afeta o pulmão, o seu beixu é mais do que lógico de ser adicionado, uma vez que nós sabemos que ele tem a competência de agir, seja nos excessos ou na deficiência. Não interessa, dá para aplicar um beixu, então ele entra. E te digo mais, tá? Geralmente, condições que afetam o pulmão têm os seus melhores pontos alocados na parte dorsal. Então isso vale a pena ser dito. Além disso, sabemos muito bem que os clássicos dizem que para tratar o yin deve-se ir pelo yang. Para tratar o yin deve-se ir pelo yang. Ou seja, para tratar o órgão, você pode ir pela parte dorsal do corpo que tem uma natureza mais yang. Ou seja, ir atrás do beixu. Para além disso, também é informado que a combinação beixu mais fonte regula o órgão. Opa, quem é o fonte do pulmão? Pulmão. 9. É dito que os pontos riachos tratam as desordens dos órgãos. É dito que os pontos fonte tratam as desordens dos órgãos. Logo, o pulmão 9 não poderia ficar de fora. Ele tem a habilidade de tratar seja condições de excesso ou de deficiência que afetam o pulmão. Então, obviamente, vai ser utilizado aqui. Agora, continuando a observar, a federação escolheu aqui o ponto, o grupo de ponto Jiadi, do Huatô Jiadi, aqueles pontos que ficam nas costas a uma distância de meio tsum ali das bordas inferiores das vértebras. Veja, o Jiadi foi escolhido, mas não é para colocar ele inteiro, é ali uma referência à torácica 1 até a torácica 4, onde você tem uma maior influência no pulmão. Uma maior influência no aquecedor superior, mas ainda mais influência no pulmão, que é quem está afetado. E aí, é óbvio, por enquanto, nós temos um ponto bem direcionado, para a condição. Nós temos pontos que ajudam a regular a localização do problema, como o pulmão 9, o bexiga 13, o Jiadi, mas também é necessário atuar na natureza
do problema. E veja, a natureza do problema é de calor e de secura. E para isso foi adicionado IG11 e E39, que fazem parte do canal Yamin, o canal mais interessante para limpar o calor. Veja, a secura é resultado do calor. Onde o calor se instaura, ele evapora os líquidos. Então, obviamente, eu preciso limpar esse calor para conseguir alcançar um tratamento eficiente para esta secura. Show de bola? Show de bola? O IG11 é o principal ponto do corpo em canal principal para tratar condições de calor, principalmente esse calor que já alcançou uma certa profundidade. Então, obviamente, ele não poderia ficar de fora aqui. Para além disso, como a gente pode observar, nós temos o ponto R6 aqui. O ponto R6, Zhaohai, ele tem um efeito muito específico e muito interessante de ser aplicado nesse caso. Um dos seus efeitos é de lubrificar a garganta. Sabemos que o R6 nutre o yin do nosso corpo, mas isto é uma terminologia mais moderna, né? Os pontos, classicamente, eles eram indicados para combater sintomas. Um ou outro ali era mencionado numa questão de natureza, de localização, ok? Mas de uma forma muito mais simplória do que comparado com o que nós temos hoje, que todos os pontos têm uma ação síndrome. Isso é moderno e moderno demais, tá? O R6 ele foi muito aplicado ao longo do tempo para quando se queria combater o sintoma de garganta seca. Opa, se o meu paciente tem essa sede incessante, é justamente porque a garganta está seca. E é isso que você vai fazer aqui com o R6. Você vai combater esse sintoma. Então você vai estimular esse ponto até o paciente falar para você: olha, parece que minha garganta está mais lubrificada. Interessante. Exatamente isso é o que você está esperando aqui do R6, tá? Ele é um ponto fundamental para enriquecer, para nutrir esse yin corporal e, obviamente, vai fazer uma diferença brutal em boa parte dos quadros de Shao Kahn que você pode encontrar por aí, não só nesses quadros principais, tá bom? Veja só. Então aqui nós já temos a explicação de cada um desses pontos. Perceba que um padrão é sempre associado a uma causa, uma localização e uma natureza, mas que para prescrição de pontos você só precisa de localização e natureza. Localização é o pulmão, natureza é calor e secura. O princípio é limpar esse calor, tá, que gera esta secura, aonde? No pulmão. Para quê? Para cessar a sede. Todos esses desejos estão sendo realizados através desta prescrição de pontos. Show de bola? Então a gente finaliza aqui o primeiro padrão, vamos para o segundo, o fogo exuberante que acaba afetando o estômago. Então, vem comigo, bora aqui para o segundo padrão, fogo exuberante no estômago. Neste caso, o principal sintoma do paciente vai ser o aumento da fome. É claro que ele terá outros sintomas, nós já discutimos isso no vídeo passado, mas a nossa intenção aqui está muito clara: entender por que desta prescrição de pontos de acupuntura pela federação como a mais indicada. Então, bora lá. Primeiro ponto aqui, novamente o Ishu, a gente já explicou o seu uso, tá? Temos até uma contextualização histórica. Agora, o que tem de diferente aqui? Bexiga 20, bexiga 21. Quem são? Beixu de baço, beixu de estômago. Uma coisa muito interessante, geralmente quando se vai falar sobre os demais órgãos, as demais vísceras nos textos, se fala muito de forma isolada, no sentido, aqui é gan, ou seja, o fígado, ali é o feio, é o pulmão, e etc, etc, etc. Agora, quando se vai falar sobre baço, geralmente se fala baço, estômago. Se fala os dois. Observe as suas ações, observe suas funções e veja como elas são muito, muito, muito próximas uma da outra, praticamente encavalando uma em cima da outra. Inclusive o Felipe Sionneau fala no seu livro A Essência da Medicina Chinesa,
justamente essa dificuldade de separar quais seriam de fato as funções isoladas do estômago e isoladas do baço, porque eles sempre estão trabalhando juntos, integrados. Então, desta forma, geralmente quando se trabalha com o baço, acaba se trabalhando com o estômago. Quando se trabalha com o estômago, acaba se trabalhando com o baço. E nesse caso, não é diferente. Se o problema está no estômago, eu posso utilizar o seu beiçu? Posso. Isso é usual? Não é tão usual, tá? Não é tão usual trabalhar com beiçu de estômago. É muito mais comum trabalhar com os beiçus dos órgãos do que em relação aos beiçus das vísceras. Porém, nesse caso é sumamente interessante, o que me faz refletir o seguinte. Repare bem. No primeiro caso tinha Jiadi. Ai, chutei um negócio aqui. Jiadi. No segundo caso, no primeiro caso tinha bexiga 13, né? Tinha o Ishu. Aqui nós estamos vendo, mais uma vez, o Ishu, o bexiga 20, o bexiga 21. Ou seja, o que me faz acreditar, o que me faz compreender que, na verdade, esta área dorsal tem uma resposta positiva para quando o objetivo é o tratamento de Shao Kahn. Entende? Por isso a importância de analisar as prescrições, analisar o porquê da escolha de cada um dos pontos de forma geral, para eu ver se existe uma preferência não só de ponto, mas de área a ser trabalhada. E aqui claramente a gente consegue observar isso. Bom, dito isso, sabemos que os beiçus regulam as funções daqueles que estão correlacionados, então regula a ação do baço, regula a ação do estômago, ou seja, trabalhando o centro, tende a ajudar um pouco nessa condição. Perfeito. Só que, qual é a natureza que aflige o estômago, que faz com que a fome seja exagerada? É a natureza de fogo exuberante. Então eu preciso limpar esse calor. E aqui nós temos o E44. Segundo ponto distal, limpa calor. Canal Yamin, principal canal para limpar calor. Aliás, se você observar as ações do canal Yamin, você vai verificar o quê? Que basicamente todos os pontos limpam calor. IG1 limpa calor, IG2 limpa calor, IG3 limpa calor, IG4 limpa calor, IG5 limpa calor, E45 limpa calor, E44 limpa calor, E43 limpa calor, E41 limpa calor, E40 limpa calor, e etc, etc, etc. A questão é como eles limpam calor. De que forma? Qual é o objetivo? É isso que vai mudar. Então, por exemplo, um E40 limpa calor e mucosidade, que afetam tórax, que afetam garganta, que afetam cabeça, mente, etc. Quando eu vejo, por exemplo, um IG4, ele limpa calor de superfície, limpa calor que afeta os órgãos dos sentidos, e etc. Então é importante a gente identificar essa correlação. E no caso, o E44 tem um poder, uma ação muito intensa no próprio estômago. Então, desta forma, ele vai conseguir limpar calor justamente de lá, que é o que nós estamos buscando fazer aqui. Então ele é um ponto primordial para combater essa natureza. Segundo o Imperador Amarelo, os intestinos pertencem ao estômago. Tá? Os intestinos pertencem ao estômago. Não é à toa que o E36, que é o ponto mar do estômago, ele não trata condições só do estômago, mas dos outros dois intestinos também. Ele regula o sistema digestório como um todo. Então, desta forma, fica muito claro que o uso do E37 aqui, como ponto mar inferior do intestino grosso, tem uma ação primordial de colaborar também na limpeza de calor do Yamin como um todo. Tá? Ou seja, ele apoia a ação do E44. Maravilha? Então, aqui nós temos 2 pontos direcionando localização, 2 pontos direcionando natureza e localização. Nós temos aqui o Ishu com uma ação mais sintomática, vamos dizer assim, tá? Para direcionar para o quadro geral, para a doença que nós estamos tratando. E mais uma vez temos o R6. Veja, o R6 eu mencionei para vocês anteriormente que ele tem uma habilidade grande de nutrir o yin, de lubrificar a garganta. E veja, é claro,
É de se esperar que uma pessoa que tenha fogo exuberante no estômago sinta um pouco de sede? É de se esperar. Veja, não é o principal sintoma é a fome, mas ele já vai ajudar nisso também. Agora, mais do que isso, quando o fogo exuberante afeta o estômago, obviamente haverá um problema aí, porque o estômago é a raiz dos líquidos corporais. Ele é a raiz dos líquidos corporais. Na medicina ocidental, a digestão começa pela boca. Na medicina chinesa, a digestão começa pelo estômago. Então, se os líquidos são lesados já na partida, aqueles que precisam desses líquidos serão prejudicados. E é justamente isso que ocorre. Se o estômago já está com fogo, já está secando os líquidos que estão lá, imagina como que vai ficar o intestino. Seco pra betel. O E37, mar inferior do intestino grosso. Perceba que já está colaborando nisso também. O R6 foi o ponto mais utilizado junto com o TA6 na era clássica para o tratamento de constipação. Isso significa o quê? O R6, na verdade, era indicado para lubrificar os intestinos. Então ele vai trazer os líquidos de volta que o fogo exuberante do estômago prejudicou. Percebe como é um ponto relevante e muito importante para a prática clínica, que vai muito além da ideia simples de nutre o rim. Entendeu? Bom, vamos dar continuidade, nós já explicamos todos os pontos aqui. Por enquanto, nosso objetivo está sendo explicar os pontos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre estímulos, tonificação, dispersão e etc. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Vamos para o nosso terceiro padrão, o padrão que afeta o aquecedor inferior com uma deficiência de endorfina. Bora lá! Então, vamos lá. Nosso último padrão a ser estudado, que é o da deficiência de endorfina, né? Quando o Shao Kahn pega ali o aquecedor inferior. Nesse caso, o principal sintoma do paciente em relação ao Shao Kahn vai ser o aumento da frequência urinária. É claro, ele terá outros sintomas, como calor dos 5 palmos, uma transpiração noturna, provavelmente uma insônia, vai ter ali os lábios, a boca, né, a garganta, tudo mais seco, e etc, etc, etc. Como eu já falei, para entender um pouco mais sobre a sintomatologia, é mais interessante consultar o vídeo passado. Aqui a gente quer saber mais sobre os pontos de acupuntura utilizados em cada uma dessas situações. E aqui, começando, nós temos o Ishu. Já entendemos bem a sua função aqui no corpo, principalmente para um quadro como esse. E aí nós temos aqui B23, Beixu do rim. Obviamente não podia ficar de fora. A gente viu que essa parte dorsal é muito importante. É um problema de órgão, está alocado no órgão. Ir no Beixu é uma técnica recorrente, certo? Quando você coloca o Beixu, você está indicando qual é a localização sindrômica, que no caso é o rim. Agora, o que você quer tratar ali? Neste caso aqui, a deficiência de Yin. O meu objetivo aqui é nutrir o Yin do rim. Então, para nutrir o Yin, nada melhor do que a combinação de baço 6 com o R3. É simplesmente a combinação mais utilizada para esse propósito. Se você olhar o Sionô, se você olhar o Bob Flaus, se você olhar o Lyogan, se você olhar outros profissionais, você vai ver que toda vez que tem uma deficiência de Yin, está lá esta combinação. R3 com baço 6. Por que ela é tão eficiente? Ora, baço 6 é o ponto de união dos 3 canais Yin da perna, baço, rim e fígado. O rim oferece a essência, parte constituinte do sangue. O sangue é composto, de 3 coisas. O sangue é composto de 3 coisas: líquidos corporais, chi nutritivo e essência. O sangue é composto dessas 3 coisas. Então, quando você coloca ali um ponto que está ali no baço 6, que une esses 3 canais, canal do rim, pegou a essência. Canal de baço, você pega ali tanto o líquido corporal, quanto a questão do nutritivo. O baço é o principal produtor do corpo. Ele está associado com todos os mecanismos de produção. E, obviamente, isso não seria diferente para o sangue. E aí é que tá. O sangue tem natureza Yin. Então, obviamente, esse ponto ele é, assim, fundamental numa situação como essa.
E é claro, nós temos aqui o R3. O R3, tá? Ele é o ponto fonte do rim. Você poderia já até mencionar aqui a combinação Bechu e fonte, ok? Maravilha, é um raciocínio possível e está correto. Só que o R3, ele sendo o ponto fonte do rim e o rim sendo a origem do yin e do yang, eu já vou trabalhar essa condição de falta de yin também, tá? Show de bola? E aqui, a grande estranheza, vamos dizer assim, o uso do F3. O F3 é o ponto mais versátil para o tratamento da estagnação do TI do fígado. Aí você vai dizer, pô, mas não é o caso. Tá correto, não é o caso. Só que o que acontece? A verdade é que o F3 é um ponto extremamente versátil para tratar as desordens por onde o canal do fígado passa. E isso inclui a região do genital, né? Então o canal do fígado é um canal muito bom para tratar os distúrbios gênito-urinários. E se você observar, o baço 6, além de ter essa ação em relação ao yin, ele é o ponto de comando do abdômen inferior, que é onde está alocado o principal sintoma do nosso paciente. Então a combinação com F3 justamente tem uma ação sobre o distúrbio sintomático desta situação. Show de bola? Se você observar o canal do fígado, ele está cheio de pontos muito interessantes para tratar distúrbios de micção, dor, sangramento, aumento de frequência, etc. Tá ok? Agora, como um brinde, viu? A gente já viu os 3 principais padrões, mas como um brinde, vamos supor que a deficiência de yin do rim já gerou uma deficiência do yang do rim. E aí começa aqueles sintomas de edemas que nós vimos no vídeo passado. Então agora tem deficiência de yin e yang do rim. O que você precisa fazer? Muito simples. Você vai tirar o seu F3. Tá? Você vai tirar o seu F3 e você vai adicionar o... Opa, trocar de caneta, vermelha. O bexiga 20. Que é o Bechu do baço, lembra? O principal produtor do corpo. Agora a deficiência ficou muito severa, então é necessário reforçar as produções do corpo, e trabalhar com o baço é a solução mais óbvia que nós temos. Tranquilo? Show de bola? Ótimo! Então agora que a gente já discutiu os principais padrões do Shao-Kahn, né, os padrões basilares, nós podemos sentar e conversar um pouco sobre metodologias, reflexões, ideias, conjecturas a respeito de tudo que nós vimos aqui no vídeo de hoje. Bora lá? Bom, então vamos lá. Vamos fazer a nossa reflexão aqui. Eu falei que eu ia sentar, mas eu desisti. Então vamos ficar de pé, que é melhor. Então, olha lá. Calor secura lesando o pulmão. É um padrão de excesso. E a federação é simples. Se é excesso, dispersa. Então aqui é uma técnica que você vai trabalhar em dispersão. Ponto. Muito simples, tá? O segundo também não é um padrão de excesso. Então aqui também é dispersão. Diferente de alguns autores e das ideias clássicas, ou até de pessoas mais modernas, como é o caso do Wan Leitin, a federação não vai avaliar os pontos individualmente se devem tonificar ou dispersar, mas vai olhar de forma coletiva diante de um padrão. É isso que ela observa. É claro, você pode complementar, olhar no detalhe. Então, por exemplo, no primeiro caso ali, calor e secura lesando o pulmão, a gente viu que tinha R6. O R6 não era para lubrificar a garganta, gerar mais líquidos e tal. Então, poderia ser trabalhado em tonificação. Se você pegar outros autores, eles vão falar que utilizam o R6 em tonificação e o restante, sim, em dispersão. Então, é claro, isso vai de profissional para profissional, mas a federação bota uma diretriz, bota um norte, e a gente tem que escutar esse norte. Isso é muito importante. Você pode discordar, você pode ter as suas próprias ideias, mas é necessário reconhecer que existe um caminho, que existe um norte, porque senão, nossa... Aí não é que a gente vai dobrar ali no finalzinho à direita, não, a gente está indo na contramão, aí a coisa fica doída. Por isso que é importante observar essas padronizações. Agora, aqui embaixo, quando já pega o aquecedor inferior, percebe que os quadros são de deficiência. Então, obviamente, tonificação.
Isso para os dois quadros, óbvio. Deficiência de yin do rim e quando é deficiência de yin e yang do rim. E se a gente fosse falar dos pontos que foram escolhidos e se há algo mais interessante ou algo que poderia ser substituído, e veja, eu deixei isso aqui, a parte de propósito, uma vez que nós vamos contestar, uma vez que nós vamos sugerir coisas diferentes, justamente para não te confundir. Eu quero que você observe muito mais atentamente o que a federação falou do que o que eu estou falando. Eu sou o Zezinho da esquina, tá? Deixo isso bem claro. Então, veja, calor, secura, lesando o pulmão. Um dos pontos que eu vejo sendo mais utilizado nos clássicos, que eu vejo resultado de prática clínica, que eu vejo que outros autores atuais utilizam, como Sionot, como Bob Flaus, para quando o paciente tem esse quadro de calor e secura, lesando o pulmão, e o sintoma é sede, em vez de trabalhar com o pulmão 9, trabalhar com o pulmão 5. Não quadro de excesso, a federação não justificou que a ideia era justamente dispersar. O pulmão 5 é o ponto de dispersão do canal do pulmão. Interessantíssimos para quando há quadros associados a calor, a secura, etc. Além disso, ponto mar. Os pontos mares são indicados para quando a causa do problema tem a ver com a alimentação. Sabemos muito bem que diabetes pode se relacionar com padrões alimentares. Então, pulmão 5 é incrível. Poderia ser adicionado na combinação em substituição ao pulmão 9. Tá? Agora, aqui. Fogo exuberante no estômago. A combinação estava bem redondinha, né? Tinha pontos ali excelentes. O próprio 44 é um ponto maravilhoso para combater o sintoma da fome. Então, pô, redondinha, legal. Agora, o que daria para dar um pitaco, né? Para dar um pitaco. Aqui foi escolhido o uso do E37 para combater o sintoma de calor, né? Então, E37. Poderíamos substituí-lo? Poderíamos, tá? A gente quer reforçar essa limpeza de calor, principalmente por quê? Porque eu manteria o E37 se o meu paciente tivesse sintoma de constipação, de secura no intestino. Mas e se isso ainda não aconteceu? Aí eu poderia aplicar outro ponto. Caso isso já tenha se instaurado, aí sim o uso do E37 faz mais sentido. Tá? Então, caso contrário, é um ponto que eu poderia retirar da combinação tranquilamente. Assim como aqui, né, foi citado o E39, mar inferior do ID, que tem uma relação com os líquidos corporais. Tá? Só que quando a gente observa as indicações do E39 ao longo do tempo, a gente não vê tanta ação assim nesse sentido. E o RC já daria a cobertura necessária. Estou dizendo que você pode arrancar o E39, essas coisas assim? Não, você faz o que você quiser. Existe ali a diretriz da federação. Eu estou me desviando um pouco de acordo com as coisas que eu já estudei. Tá? Agora, aqui nessas últimas duas combinações, a coisa está maravilhosa. Porém, eu adicionaria pontos ali, né? Então, por exemplo, tanto na deficiência de Yin quanto na deficiência de Yin e Yang do Rim, existem muitos sintomas de aquecedor inferior, obviamente. Então, por exemplo, aqui na deficiência de Yin do Rim, o principal sintoma é o distúrbio da micção, a micção frequente. Então, eu adicionaria aqui um VC3, por exemplo. Tá? Adicionaria, além dos pontos que estão lá. Aqui nós temos deficiência de Yin e Yang do Rim. Tá? E aqui você tem mais sintomas ainda de aquecedor inferior, como impotência, essas coisas assim. A frequência urinária piora ainda mais. Então, mais uma vez, reforçaria com o VC3. Show de bola? Tranquilo? Maravilha! Então, veja, o que eu estou dizendo é, a federação dá um excelente norte, mas um excelente norte. Permite que a gente já tenha uma visão clara do que está acontecendo com o paciente e do que fazer em cada um desses momentos. Mas sabe qual que é aquela história? 20% de esforço, 80% de resultado. 80% de esforço, 20% de resultado que estava faltando. Ou seja, a federação já organiza tudo, dá mastigadinho, padronizado para você. E aí você vai galgando ali nos clássicos, buscando referências para poder lapidar, para poder refinar e direcionar de forma mais precisa, de acordo com aquilo que o seu paciente
necessita. Para isso, devemos entender o porquê cada coisa está em seu devido lugar. E aí sim, observar o que já foi utilizado ao longo do tempo e ver se tem algo que pode se enquadrar um pouco mais... de uma forma um pouco mais interessante, de acordo com a sintomatologia do teu paciente. Claro, isso leva tempo e tudo mais, mas dá para chegar lá. Veja, a federação não fala sobre o uso de moxa aqui, na deficiência de Yin e Yang do Rim, porém, é possível de se fazer moxa nos pontos aqui. Então você poderia fazer moxa ali no VC3, ou até mesmo no bexiga 23, sem problema algum, no bexiga 20. A única questão é, observe o seguinte, tá? O paciente que tem deficiência de Yin do rim, ou qualquer modelo de deficiência de Yin, pode apresentar transpiração noturna. Se a transpiração noturna se agravar, você precisa retirar a moxa. Isso é uma recomendação que você vê em diversos textos, inclusive em textos como o Sionô, Balflamus e tal. Outra coisa bacana de se observar, e que poderia ser adicionado numa deficiência de Yang do rim, tá? É lá no nosso Inshu o uso de moxa. Inclusive o Sun Semial utilizava moxa no Inshu para combater o Xiaokan. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que, claro, nós estamos vendo aqui a MTC, que é uma padronização, mas quando a gente vai nos clássicos e clássicos referentes à acupuntura, o Xiaokan está muito relacionado com dois caras, né? Dois canais, canal de rim e canal de baço. Veja, isso não significa que você só tem que usar esses dois canais, mas significa que eles são canais importantes na hora do tratamento, tá? Inclusive, se você observar na acupuntura Tung, existem alguns pontos que, de acordo com a acupuntura chinesa clássica, estão alocados no canal do baço e que eles utilizam o tempo todo para tratamento de Xiaokan. Isso está lá nos clássicos, está no clássico Suporte à Vida com Acupuntura em Mocho Bustão, outros clássicos que revelam mais sobre questões de diagnósticos e tudo mais, tá? Então, o que é interessante? O que é... Eu não vou atender você, claro. O telefone tá tocando. Eu nem sou da Claro. Eu não sei porque eles me ligam. Qual é o problema? Vocês querem minha amizade? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quem que aguenta um troço desse? Então, veja só. Quando a gente aprende aqui sobre o Xiaokan e como agir em determinadas situações, a gente tem um grande norte que a gente pode seguir. E a partir daquilo que seu paciente mais necessita, você pode ir refinando, né? Adicionando outras técnicas, outros recursos e etc, tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem, nós podemos ler aqui a parte dos clássicos referente ao Xiaokan, mais esses clássicos de acupuntura, para a gente entender um pouco mais sobre alguns pontos que poderiam ser adicionados, poderiam ser trabalhados de acordo com essas teorias. Perfeito? Se vocês quiserem, vocês deixam aqui no comentário e eu trago para vocês. Caso contrário, eu já vou partir para outro tema, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!